Olá pessoal, eu me chamo Camila e aqui eu falo sobre leituras que eu faço com uma certa frequência e um pouquinho de filosofia. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha experiência lendo os gregos, desse baita autor aqui, ó, o Isaac Asimov. Então, se caso você caiu aqui de paraquedas, não deixe de se inscrever, dar aquele joinha. Hoje eu estou acompanhada do meu chazinho. E para dar uma movimentada aqui nesse canal, chegou aqui, está assistindo o vídeo, deixa nos comentários de qual cidade que você é. Então, bora lá. Então, para quem acompanha já há um certo tempo o canal, eu gosto muito da Grécia Antiga, civilizações antigas, mas principalmente a Grécia, pela sua filosofia clássica também, dos seus filósofos, enfim. Eu costumo fazer uma analogia quando eu leio sobre a Grécia, né, que a Grécia, a história da Grécia é como um condomínio, imagine aí um condomínio, onde os moradores, nenhum deles consegue viver de uma maneira pacífica, ou seja, cada um quer estabelecer suas regras, suas próprias regras, né? Então a chance disso dar certo é muito difícil. Mais ou menos aí o que a Grécia antiga nos representa, cada cidade querendo estabelecer as suas regras, uma querendo dominar a outra. Então aí ao longo dos séculos, mais de 2000 anos, a gente tem cidades se guerreando, Atenas, Esparta, Corinto e entre outras. Então eu sei que foi uma analogia meio simplista, mas eu gosto de ilustrar os meus pensamentos através desses exemplos. Mas bora lá. Primeiramente, se você está interessado nesse livro aqui, está pesquisando, chegou aqui no canal, ele tem 362 páginas, tá? Logo no finalzinho ele vai ter a cronologia dos acontecimentos da Grécia, então nos ajuda mais ou menos a nos situarmos, né? Então, a escrita do Isaac Asimov, ela é fluida, ela é didática, eu acho que às vezes ele até é direto, né? Contar a história de 2.500 anos em 300 páginas, então é claro que o que a gente carece aqui de muitos detalhes, fazendo uma pequena comparação, por exemplo, quando a gente pega um livro sobre a Grécia, de um autor mais que traz uma escrita mais robuscada, que é mais acadêmico, como Jacob Burckhardt, ele tem aí 300 páginas apenas de uma série de livros, e ele traz muito detalhes, e às vezes a escrita dele, não que seja difícil, mas um pouco mais exigente na nossa interpretação. Então, ambos livros são muito bons, né? Tanto o do Jacob, mas esse daqui talvez eu indicaria como uma boa porta de entrada sobre a Grécia. Então, você que está interessado de ler sobre a Grécia, tem um interesse como um apanhado geral, uma visão assim geral das cidades, dos grandes acontecimentos, sugiro esse daqui do Isaac Asimov. Tá? Como leitora, não sei se você conhece esse autor, é um grande autor, mas veja, ele é mais conhecido pelos seus livros futurísticos, né? Aquelas distopias. Quem não conhece o Eu, Robô, né? Aquele filme famoso, salvo engano, é com Will Smith, lá para os anos 2000. Então, eu tenho outros livros dele daqui. Então, ele é um autor mais conhecido pela ficção científica, e me surpreendeu porque ele tem uma série de livros sobre outras civilizações, como os egípcios, os romanos, que provavelmente é um título que eu vou adquirir do mesmo autor. Então ele escreve muito bem sobre ficção científica, né? Mas eu gostei também muito dessa coleção histórica aqui universal que ele escreve. É bem legal, como leitora, eu acho que vale a pena ter na nossa estante. Pensando aqui com meus botões, eu acho que, só abrir um parênteses aqui, não é tão importante que eu vou falar, eu acho que por isso que escolheram essas capas aqui tão coloridas e tão psicodélicas, né? É meio que paradoxal, é um autor famoso por sci-fi, futurístico, em contrapartida ele escreve muito bem sobre o passado, né? Então acho que a ideia da capa é isso, né? Cores fortes, porém as imagens aqui é dos gregos, da Grécia, da mitologia. Então acho que eles uniram passado e futuro aqui. É uma ideia, uma interpretação, tá? Eu gosto de ficar refletindo, vendo as coisas aqui e imaginando coisas. Coisa de também professora, né? Professora de filosofia, não sei, né? Então, deixa eu continuar a resenha. Vou começar pelo sumário aqui que eu vou apresentar para vocês. Então, sumário aqui, ó. A gente tem a Era Micênica, logo depois a Era do Ferro, 3, a expansão colonial, 4, a ascensão de Esparta, 5, a Era dos Tiranos, 6, o surgimento de Atenas, 7, Ásia Menor,
8, a guerra com a Pérsia. 9, a Era de Ouro na Grécia. 10, a Guerra do Peloponeso. 11, hegemonia de Esparta. 12, a decadência. 13, a Macedônia. 14, os sucessores de Alexandre. 15, o crepúsculo da liberdade. 16, as monarquias helenísticas. 17, a Roma e Constantinopla. E 18, o Império Otomano. Então aqui, nessas 334, né, 330 páginas aqui, a gente tem, o autor nos leva desde o início da civilização da Grécia Antiga até 1964, né, com a decadência do Império Otomano. Então, e esses últimos capítulos aqui são muito bons, eu pelo menos gostei bastante, né. Então, a gente começa pela Era Micênica, onde a civilização micênica ela domina a Grécia, com grandes palácios, pela sua tradição, e é nessa época onde a Guerra de Troia acontece. Então eu anotei aqui para vocês que é por volta de 1600 e 1100 antes de Cristo. Então a Era Micênica acontece mais ou menos aí, né? Então o que a gente tem aqui na primeira parte? Ele sempre traz alguns mapinhas, tá? Não sei se vai ficar tão bom para vocês verem, mas ver aqui se eu coloco para você. Era micênica. Eu vou ler rapidamente só para vocês sentirem também como é a escrita do autor. Na borda sul oriental da Europa, adentrando o mar Mediterrâneo, há uma pequena península que chamamos de Grécia. É montanhosa e árida, com uma linha costeira denteada e pequenos cursos d'água. Ao longo de toda a sua história, a Grécia sempre foi rodeada por estados maiores, mais ricos e mais poderosos. Quando consultamos o mapa para compará-la com os seus vizinhos, parece pequena e sem importância. Então é mais ou menos aí, eu li aqui rapidinho para vocês verem como que é a escrita do autor. Após da Era Micênica, o que vem é a Era do Ferro, né, que acontece com o declínio. A Grécia vai, essa civilização micênica ela vai declinando, e é onde acontece a substituição, o ferro ele vai substituindo o bronze, e é nessa época também, nessa era de ferro, onde vai surgindo as primeiras polis, ou seja, isso acontece mais ou menos entre 1100 a.C. e 800 a.C., né? Então esse surgimento gradual das polis acontece mais ou menos dentro dessa época. Então, logo após a Era de Ferro, a gente tem a Era dos Tiranos, que acontece por volta de 650 a 500 antes de Cristo. E é interessante essa parte, que eu fiz aqui até algumas anotações, que o tirano naquela época, né, ela não tem essa mesma conotação de hoje em dia. Na verdade, o tirano daquela época eram líderes que chegavam ao poder não de uma forma convencional, porque os líderes antes dessa era, eles vinham de famílias, ou seja, herdeiros, né? Os tiranos, eles chegavam ao poder de uma maneira não tradicional. E isso significava que eles nem sempre eram um mau governante. Então, tivemos, vou colocar assim, parece que parece uma contradição, bons tiranos. Eu estou falando aí também de uma época de 650 a.C., mas, por exemplo, tivemos bons governantes, promoveram obras públicas, fortaleceram a cidade. Um desses exemplos é o Pisistratum. Eu não sei se eu sempre pronuncio bem esses nomes, tá ok? Apesar de eu tentar pesquisar como que eles são pronunciados. Então, alguns tiranos gregos, como Pisistratus, promoveram obras públicas, incentivaram a economia e trouxeram estabilidade para suas cidades. Isso que eu li é o meu resumo, tá? Então, mas é mais ou menos assim que o autor ele traz. E é interessante também, eu vou puxar um fio para essa questão de palavras, significado, né? Hoje, obviamente, ao longo da história da Grécia, o tirano, de fato, tivemos alguns líderes ruins que se tornaram, assim, ao longo do tempo, o tirano que a gente conhece hoje. Foi a ideia no início, né, da tirania. Como eu havia dito, isso acontecia pela chegada ao poder de uma forma não tão tradicional. E é interessante porque quando a gente lê sobre a Grécia, a etimologia de tantas palavras que nós utilizamos vem da Grécia. Uma dessas palavras aí é os bárbaros, né? Então, longe de se referir a uma outra civilização de uma maneira pejorativa, para os gregos, quando os povos, qualquer outra civilização que tentava invadir a cidade, e como eles falavam de uma maneira que é difícil de entender,
até não somente o Isaac Asimov traz essa reflexão, mas outros historiadores também. Eu comecei a ler sobre a palavra bárbaros, eu lembrei que eu li em algum outro livro que eu tenho aqui da Grécia, que os gregos não conseguiam entender. E eles entendiam bar, algo do tipo. E por isso que eles chamavam outros povos de bárbaros, né? Sem uma conotação negativa. Eram povos diferentes nos quais eles não entendiam absolutamente nenhuma palavra, né? Então, vale a reflexão porque eu já assisti aulas de professores, assim, eu falo com muito respeito, mas meio que trazendo uma interpretação um pouquinho errônea, né? Que naquela época, quando a gente vai falar sobre os bárbaros invadindo outras cidades, não quer dizer que aquela civilização, é claro, é pior ou bárbaros porque eles estão a cidade que está sendo invadida é melhor. Não, é apenas uma maneira que os gregos usavam, verbalizaram aquilo que eles viam, né? Os gregos são muito bons em colocar nomes nas coisas. Então é isso, né? A linguagem, o estudo da linguagem é muito legal, muito interessante, né? Que expande muito a nossa mente. Mas deixa eu voltar aqui para minha resenha, senão vai ficar muito longa. Após aqui a gente tem um capítulo da Era de Ouro de Atenas, que isso acontece entre 480 e 404 a.C. E é um dos melhores capítulos, assim, para mim. Eu sou suspeita de falar porque eu gosto especificamente de ler sobre Atenas e Esparta, mas se eu for considerar, eu gosto muito de ler sobre Atenas. E é onde a Era de Ouro, esse nome não é por acaso, é o apogeu da cultura, das grandes construções, do florescimento da democracia também, da filosofia sobretudo, e isso tudo acontecendo sob o domínio de um grande líder que é o Péricles. Eu fiz aqui algumas anotações sobre os líderes da Grécia Antiga, e esse grande líder, o Péricles, ele incentivou muito a democracia, ele foi a favor aí de grandes construções, foi nessa época onde ele construiu, né, ao pedido dele, sobre o domínio dele, que foi construída a Acrópole, a filosofia, então acontecia tudo nesse momento, e essa parte especificadamente eu gostei bastante, né, eu sou suspeita para falar de filosofia, grandes construções, o apogeu de Atenas, mas eu vou ler um cadinho dessa parte para vocês. Ele vai começar mais ou menos aqui, ó, na página 139, a Era de Ouro, a dificuldade de Esparta. Então, a guerra com a Pérsia transformou Esparta e Atenas nas duas cidades mais poderosas da Grécia. Era de se esperar que Esparta visse com receio o aumento do poder de Atenas e fizesse o possível para freá-la. Esparta estava de fato receosa, mas houve dois fatores que impediram de se opor eficazmente a Atenas. No início, Atenas usou de seu recém-obtido poder em conquistas marítimas, mais até do que a própria Grécia. Esparta, que sempre preferira a inação à ação e não se sentia à vontade no mar, dispunha-se a aceitar isso e limitar-se à supremacia terrestre. Em seguida, nos anos imediatamente após a Guerra Persa, Esparta sofreu vários desastres. Então aqui ele vai contar como a Esparta e Atenas foram crescendo, mas crescendo também a sua rivalidade, porém Atenas ficou muito forte, né, até mesmo pela Confederação de Delos, que seria, né, as Cidades Unidas sob a liderança ateniense, que recebeu esse nome de Confederação de Delos. E a gente tem aqui vários nomes de líderes, alguns bons, outros nem tanto, mas essa é a parte onde ele fala do auge de Atenas, que ele vai citar a democracia, o surgimento da democracia, né, a melhoria da democracia, a filosofia. Ele vai falar um pouquinho sobre Sócrates, o senso de justiça de Sócrates, as grandes discussões, porque ele preferiu morrer bebendo cicuta ao invés da possibilidade de fugir, né? Então essa era a mentalidade que foi meio que discutida naquela época, né? Até que ponto ser justo vale a pena. Claro que o autor ele não entra tanto nesses detalhes, tá? Eu que fico lendo e pensando, interpretando, discutindo aqui com o autor, escrevendo. É por isso que eu sou uma leitora lenta. Bom, pessoal, e depois desses capítulos falando sobre o apogeu da Grécia, a gente tem outra parte, né, que é a decadência das cidades-estados, que acontece por volta de 404 antes de Cristo até 338, mais ou menos, antes de Cristo. E o que acontece aqui com a Guerra do Peloponeso, que a gente tem duas grandes cidades, Atenas contra Esparta, é uma guerra que durou muitos anos, ok? E assim, enfraqueceu muito as cidades internamente, e isso deu espaço para um grande líder invadir
as cidades gregas, que é o Filipe II, né, o Filipe da Macedônia, ele que é o pai de Alexandre o Grande. Então Filipe aproveitou essas guerras internas da Grécia, Atenas, Esparta, e conseguiu aí começar a dominar as cidades gregas. E uma das partes, pessoal, que eu mais gostei de fatos foi sobre a Macedônia, a entrada aí de Filipe II invadindo algumas cidades, mas dando espaço para o Alexandre o Grande, por como que ele se tornou o Alexandre o Grande, a capacidade de liderança dele invadindo várias cidades, né? Então ele percorreu aí não somente as cidades da Grécia, mas o Oriente, o Egito, e com isso, que foi uma das partes de uns capítulos que eu mais gostei, a gente entra mais ou menos aí no período helenístico, que seria, na verdade, mesmo no período de 323 e 31 antes de Cristo. Começa a ler aqui sobre Alexandre o Grande. Não são capítulos tão longos, mas eu achei que expande muito a nossa mente assim, em questão de historicidade, tá? Que apesar de ser um jovem, ele tem uma capacidade de liderança e coragem muito grande, tanto que ele é reconhecido até hoje, falado até hoje, né? Dizem que aí, um dos seus professores foi o Aristóteles, então imagina você ter aula com Aristóteles, né? Mas sua cabeça, sua capacidade de visão de mundo deve ser simplesmente magnífica. Então o que Alexandre propunha? Ele queria espalhar a cultura grega para outros lugares, né? Ásia, Oriente, enfim. Meio que com essa ideia ele foi expandindo o seu território e foi espalhando a cultura grega para esses outros lugares. E isso é curioso, porque ele tinha um grande apreço por Atenas. Um dos seus livros favoritos era Ilíada, que ele não largava a Ilíada. Então, veja que era um jovem líder com uma grande capacidade de destruição, que tinha um exército enorme, mas chega um momento que ele morre, e aí acontece o seguinte: a cultura grega sendo espalhada aí para os outros lugares, e que essa cultura influenciando o Mediterrâneo até a ascensão de Roma, que é onde o autor também vai falar aqui rapidamente, e eu gostei muito dessa parte também. Fala um pouco sobre Roma, a ascensão de Roma. Ele chega mais ou menos também, ele fala, em questão aqui de uma página, de um parágrafo, de Cristo, né, como que o mundo antes e depois de Cristo, ele foi se modelando, como o cristianismo ele foi se espalhando no Império Romano. Ele vai chegar aqui até mais ou menos a Idade Média, a Igreja Ortodoxa e também o catolicismo sendo dividido, e essas visões de mundos. Então, como a mudança e a dinâmica da história, ela vai tomando outros contornos. E uma das visões interessantes que ele escreveu aqui, eu vou compartilhar agora com vocês rapidamente, que ele vai fazer na página 300, tá? O triunfo do cristianismo, que ele vai falar: a filosofia grega manteve sua importância durante o período Pax Romana, ver página 295. Uma coisa legal desse livro, tá? Ele sempre retoma, quando ele tem que falar sobre o acontecimento que ele já havia mencionado, ele vai retomar isso. Olha, veja na página 295 sobre isso que eu estou falando. É bem legal, tá? Isso ajuda bastante a nossa leitura. Em particular, o estoicismo, que chegou ao auge da sua popularidade. Aí depois ele segue aqui abaixo: o imperador Marco Aurélio, que governou de 161 a 180, foi um firme seguidor da doutrina estoica, e por isso é chamado de imperador estoico. Foi um dos homens mais bondosos e civilizados que já ocuparam a posição do poder absoluto. Interessante, Marco Aurélio, quando a gente pensa em Roma antiga, em imperadores. E aí ele vai falar da ascensão também, e o aparecimento do Islã, tá na página 304. Vou falar também na página 308 das cruzadas, né? Eu achei bem legal que por volta do ano 1000, um novo grupo de nômades se lançou em direção ao sul, vindo da Ásia Central, e eram os turcos. A primeira tribo de turcos que ganhou proeminência considerava-se descendente de um antepassado chamado Seljuk, e por isso ficaram conhecidos como turcos seljúcidas, que fizeram estragos nas terras islâmicas, mas adotaram o Islã como religião. Então aqui ele vai falar também como que as cruzadas, né, a palavra latina para cruz, já que os ocidentais lutavam pela cruz, isto é, pelo cristianismo. De maneira crescente, o Império Bizantino, o que restara dele, foi ficando nas mãos de guerreiros ocidentais, e mais ainda de comerciantes ocidentais. Depois de 1000 anos, uma boa parcela da região da Grécia recebeu novos nomes,
desses mercadores italianos, e alguns desses nomes popularizaram no Ocidente. Alguns ainda são conhecidos como Peloponeso, por exemplo, virou Moreia. Então aqui ele está falando a ideia das cruzadas. Parece que ele foge da história da Grécia, mas nada está mostrando como esses grandes acontecimentos da ascensão do Império Romano, do Islã, das cruzadas, como eles impactaram em si a Grécia e como que ela meio que fazia ainda parte desses grandes acontecimentos. Mas é interessante pensar, né, que, por exemplo, é o que ele fala aqui, ó, aos poucos nas desordens ele está falando das cruzadas, né? A tragédia principal, entretanto, foi o seguinte: atualmente a imprensa tornou possível a existência de milhares de exemplares de cada livro. No entanto, nos dias anteriores ao advento da imprensa, mesmo os livros mais importantes existiram apenas em poucas centenas de exemplares, pois cada cópia precisava ser feita à mão. Aí ele continua. As multidões cristãs destruíram boa parte deles. Os bárbaros que tomaram posse do Império do Ocidente destruíram o que tinha restado. Os exércitos islâmicos arrasaram as bibliotecas de lugares como Alexandria, Antioquia e Cartago, embora tenham poupado alguns dos livros científicos mais importantes. Aí ele vai continuar aqui. Em 1204, o único lugar onde o corpo total sob saber grego continuava intacto era Constantinopla. Mas, como resultado de sua conquista pelos cruzados, Constantinopla foi saqueada, destruída implacavelmente, e quase todo o grande tesouro do antigo saber grego foi perdido para sempre. É por causa desse saque, por exemplo, que das mais de 100 obras de Sófocles, temos conhecimento apenas das 7. Então, é um grande acontecimento, na verdade, e a gente não pode passar pano também para coisas que aconteceram. Mas é importante frisar o seguinte: quando a gente pensa nas cruzadas, no cristianismo, na ascensão do cristianismo, até mesmo para defender a fé cristã, quando a gente pega historiadores também como Daniel Hobbes, ele não passa pano de forma alguma para esses acontecimentos, né, da destruição, sobretudo, de Alexandria, mas a grande questão é que esse acontecimento ele representa um desvio do espírito original das cruzadas. Tá? É uma reflexão, é um pensamento que a gente deve exercer, porque quando isso acontece, há um distanciamento do seu objetivo original, da finalidade daquilo. Né? Então eu até anotei, eu mesma anotei aqui, tá? Então o que eu penso? O saque aprofundou a divisão entre os católicos e os ortodoxos, né? Essa grande destruição, criando uma ferida que perdurou aí por séculos. Então, na história de todo mundo há rachaduras, mas é importante também a gente tentar ver os dois lados. Mas se caso você conhece outros historiadores, assim como o Daniel Hobbes, alguns outros filósofos ou livros de filosofia, ou Jacob Burckhardt, que fala também sobre a Grécia, ou que fala sobre a cristandade, é interessante você meio que ter essas duas linhas, né, te guiando. Mas é isso, pessoal. Falei que não iria me estender, mas acabei me estendendo bastante. Gostei de outros capítulos aqui também, sobre os líderes da Grécia. Gostei quando ele fala exatamente sobre o finalzinho aí, chegando no ano de 1964 e como que a Grécia estava nesse contexto. E aqui ele termina muito bem falando o seguinte, né, que vale a pena compartilhar com vocês. A história é um processo sem fim. Quase desde os seus primórdios, a história grega foi uma batalha entre Europa e Ásia, entre os homens de um lado do mar Egeu e o do outro. Foi a guerra entre a Grécia e Troia, depois entre Grécia e Pérsia, mais tarde entre a Grécia e o Império Otomano. E a guerra continua. Isso ele escreveu, como eu havia dito, em 1964. Eu indico esse livro se você quiser ter um apanhado geral sobre a Grécia Antiga, numa escrita bem fluida, de fácil acesso, tá ok? De ler pouco a pouco. O que eu fiz aqui? Anotei, lápis, post-it. Eu tenho o hábito de fazer pequenos resumos, né, que eu deixo nos livros, dentro dos meus livros, quando eu quero pegar rapidamente alguma parte que me chamou a atenção, eu faço isso aqui. Me toma tempo? Sim, mas independente, né? Se você quiser ter lembrar melhor dessas páginas, desses livros, eu acho que é mais fácil o acesso. Alguns resumos eu faço menores, outros maiores. E se você me perguntar quais os livros que eu indicaria sobre a Grécia, eu indicaria um outro livro também, ficção. É um dos livros que eu mais gosto, que fala sobre Esparta, Leônidas,
que é o... Deixa eu pegar para vocês. Esse aqui, ó, Portões de Fogo, que é do Steven Pressfield, que vai contar a história aqui dos 300 de Esparta. Tem, assim, tem tantas camadas que você pode extrair desse livro sobre liderança, sobre perseverança, sobre disciplina, né? Se você quiser navegar em águas gregas, Portões de Fogo e os Gregos, de Isaac Asimov. Então, chegou aqui, deixa o joinha, se inscreva no canal, dá muito trabalho editar vídeo, tá? E é por isso que eu acho que eu demoro para fazer vídeo. Então, ficarei muito agradecida. Até mais!